Aqui está aqui uma tradução adaptada para o português, com os nomes e locais alterados para o contexto de Portugal e sem os carimbos de tempo. Ricardo, está tudo bem. Dona Helena, podemos ir com calma. Será que é possível em vez da renda? O meu nome é Helena. Tenho 52 anos este ano. Sou a senhoria que gere uma moradia numa pequena vila nos arredores de Sintra. Vivo sozinha no primeiro andar e aluguei a cave, o resto do chão rebaixado. Há 3 anos, o meu marido partiu devido a um cancro. O homem com quem vivi durante 25 anos deixou este mundo, e a casa ficou demasiado grande e silenciosa. Graças ao seguro de vida, fiquei financeiramente confortável, mas o dinheiro não preenchia a solidão. O amor ainda está vivo, mesmo no outono da vida. Esta é uma história de amor que chegou tarde. Tu e eu no crepúsculo da vida, começa agora. Aquele dia foi um dia de verão invulgarmente quente. Era um tempo em que o suor escorria mesmo com a ventoinha ligada. Eu estava sentada no sofá da sala a verificar a coaplicação do banco. Este mês também não entrou. Era a renda do inquilino da cave, o Ricardo. Já estava em atraso há 3 meses. No primeiro mês, pensei que ele se tinha esquecido por estar ocupado. No segundo mês, deixei passar, achando que teria algum problema. Mas ao terceiro mês de atraso, já não podia fingir que não sabia. Tenho de ir lá abaixo, ver o que se passa. Suspirei e saí de casa, arrastando os chinelos. Ao descer as escadas para a cave, o meu coração batia de forma estranha. Por que é que estou nervosa? Só vou cobrar a renda. Parei em frente à porta da cave. Era uma porta de ferro velha. Respirei fundo e toquei a campainha. Ding-dong. Esperei um bom bocado e não havia sinal de ninguém. Quando ia tocar novamente, ouvi passos pesados lá dentro. Clique. A porta abriu-se. Nesse momento, fiquei sem fôlego. Foi por causa do cheiro que saiu de lá. Cheiro a homem. Aquele cheiro específico de um quarto onde vive um homem sozinho. Cheiro a trabalho e suor, cheiro a detergente de roupa mal seca, e o cheiro natural masculino misturaram-se e estimularam o meu nariz. Era uma sensação que eu tinha esquecido nos últimos 3 anos. Mesmo quando o meu marido era vivo, não cheirava assim. Os últimos anos dele cheiravam a desinfetante de hospital e a medicamentos. Mas agora, este cheiro cru a homem a invadir o meu nariz. Quem é? Ah, Dona Helena. Era o Ricardo. Parecia ter acabado de sair do banho, pois a água pingava do seu cabelo. Vestia apenas uma camisola interior branca e uns calções largos. Mas aquela imagem foi surpreendente. Os ombros que saíam da camisola pareciam mais largos que o meu rosto. Os braços eram tão grossos como as minhas pernas. A pele morena e os músculos salientes saltavam à vista. Como era estafeta de encomendas, o corpo dele parecia todo ele sólido. Ah, olá! Parece que interrompi o seu banho. Eu gaguejei e ele limpou apressadamente o cabelo com uma toalha. Não, não, entre, por favor. Não, espere. Mas ele já tinha deixado a porta escancarada. Não tive outra escolha senão entrar. Ao entrar no quarto, o cheiro sentia-se mais forte. Era um estúdio pequeno na cave, mas estava surpreendentemente bem arrumado. Uma cama, uma pequena secretária e um chariote para a roupa eram tudo o que havia. Mas como a janela era pequena, o ar estava pesado. O cheiro a homem enchia o quarto. É difícil respirar. Mas era estranho. Não era desagradável. Era estimulante ao ponto de me deixar tonta. Veio por causa da renda, certo? O Ricardo coçou a nuca, envergonhado. Sim, peço desculpa. Já são 3 meses. Este mês também vou atrasar um pouco. A voz dele era baixa e suave. Uma voz muito dócil para o tamanho dele. Eu percebo que tem as suas razões, mas se atrasar muito também me coloca numa posição difícil. Peço imensa desculpa. Na próxima semana, pago sem falta. Ele curvava-se repetidamente.
Ver aquele homem enorme atrapalhado à minha frente era estranhamente comovente. Então, vou esperar até a próxima semana. Quando me virei para sair, ele chamou-me urgentemente. Dona Helena. Sim? Comprei um saco de arroz, mas é difícil levá-lo pelas escadas sozinho. Podia dar-me uma ajuda? Um saco de arroz? Estalei a língua interiormente. Aquele homem enorme não consegue carregar um saco de arroz? Mas não podia recusar. Com a renda em atraso, não conseguia ignorar aquele olhar suplicante. Onde está? Deixei lá fora. O Ricardo abriu a porta e saiu. O saco de arroz estava ali pousado. Era de 20 quilos. Isto é muito pesado para levar sozinho. Ele pegou numa ponta do saco. Se pegar na outra ponta, conseguimos levar juntos. Eu peguei na outra ponta. 1, 2, 3. Levantamos juntos. Era pesado. Para minha força, era quase demais. Ao subir as escadas, o meu equilíbrio vacilava. A escada era estreita, tornando difícil subirmos lado a lado. Foi então. O meu pé prendeu no rebordo do degrau. Ah! O meu corpo balançou para trás. No momento em que larguei o saco e ia cair para trás, o Ricardo estendeu a mão rapidamente. Dona Helena, cuidado! O braço dele envolveu a minha cintura com firmeza. Ele amparou-me por trás, mas a posição era muito estranha. Como eu estava num degrau acima e ele num abaixo, o meu quadril ficou exatamente à altura do peito dele. Ele ficou a abraçar minha cintura com ambos os braços para me segurar. Houve um momento de silêncio. Através do meu vestido fino, senti o calor da palma da mão dele, grande e quente. Queimava como fogo, e senti o peito dele encostado às minhas costas, a bater com força. Eu não dava a mão ao meu marido há mais de 10 anos. Um homem estranho. E o calor de um homem jovem e cheio de força encostado à minha cintura era algo que eu não sentia há décadas. Devia ter gritado, mas estranhamente a boca não abria. Pelo contrário, a estranha sensação de segurança ao ser segurada por aquele braço firme e uma comichão desconhecida no fundo da barriga deixaram-me atordoada. Por que é que o corpo deste homem é tão quente? Aquele breve instante pareceu uma eternidade. A respiração ofegante do Ricardo tocou no meu pescoço, arrepiando-me a pele. Nesse momento, ele soltou-me, assustado. Desculpe, tive medo que se magoasse. Ele recuou um passo, com o rosto vermelho. Eu também só recuperei a consciência nessa altura. O meu rosto ardia tanto que parecia que ia explodir. Ah, não faz mal. Graças a si não me magoei. Tirei as mãos do saco de arroz atrapalhadamente. As minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. A sensação daquele toque quente parecia ter ficado tatuada na minha cintura. Eu levo o arroz. A dona Helena pode subir. Ah, sim. Subi as escadas como se estivesse a fugir. Assim que entrei na minha casa no primeiro andar e fechei a porta, encostei-me à parede. O meu coração batia desalmadamente. Estás louca, Helena. Tens 52 anos. Que vergonha. Tentei repreender-me, mas não adiantou. Enquanto lavava as mãos, enquanto preparava o jantar, aquele momento vinha-me sempre à cabeça. O braço quente que me amparou, aquela mão grande na cintura e o cheiro intenso a homem que me roçou o nariz. Não pode ser. Mas o meu corpo já estava a ser honesto. Nessa noite não consegui dormir. O quarto ao lado estava vazio. Era a cama onde dormia sozinha há 3 anos desde que o meu marido morreu. Deitada debaixo dos lençóis, continuava a lembrar-me do tamanho do homem da cave, do olhar dócil e da força com que me segurou. Mas nessa altura eu não sabia. Aquele contato físico foi apenas o pequeno início de algo maior que estava para vir. Até eu bater novamente à porta daquele homem alguns dias depois. Naquele dia, eu não sabia que o cheiro daquele homem mudaria a minha vida por completo. Passou uma semana desde esse dia.
Tentei viver como habitualmente. Acordar de manhã, abrir a janela, beber café, adormecer a ver televisão, comer qualquer coisa ao jantar. A rotina que repetia há 3 anos. Mas algo tinha mudado. O meu olhar dirigia-se constantemente para a cave. Da janela da sala, via-se a pequena janela da cave. À noite, a luz estava acesa. Significava que o Ricardo tinha chegado do trabalho. O que estará ele a fazer? Era estranho dar por mim a pensar nisto. Passou um mês. Era dia de receber a renda. Assim que abri os olhos de manhã, verifiquei o telemóvel. Será que já entrou? Abri a aplicação do banco. Mais uma vez, não havia registro de entrada. Não pagou outra vez. Mas era estranho. Devia estar irritada, mas o coração batia depressa. Tenho de ir lá abaixo? Olhei-me ao espelho e penteei o cabelo. Normalmente ando de qualquer maneira, mas hoje preocupei-me. Até pus batom, a primeira vez em 3 anos. O que se passa comigo? Perguntei a mim mesma, mas a resposta era óbvia. Queria ver aquele homem. Eram cerca das 2 da tarde, antes da hora de o Ricardo sair para o trabalho. As minhas pernas tremiam enquanto descia as escadas. Parei à frente da porta da cave. Respirei fundo e toquei a campainha. Din-dom. Esperei um pouco, mas não havia sinal. Não está cá. Quando me virei, ouvi um barulho atrás de mim. Quem é? Ah, Dona Helena. Olhei para trás e o Ricardo estava lá. Mas estava completamente encharcado. Oh, meu Deus! Apanhou chuva? Ah, rebentou um cano durante uma entrega. Ele riu-se sem jeito e coçou a nuca. A água pingava do cabelo molhado. Mas o problema não era esse. A farda de trabalho do Ricardo estava ensopada e colada ao corpo. A t-shirt cinzenta colava-se à pele, revelando todos os contornos do corpo. Ombros largos, peito grosso, abdômen firme, via-se até o movimento dos músculos quando respirava. Eu sabia que devia desviar o olhar, mas não conseguia. Olhe, por causa da renda. Consegui falar, mas a voz tremia. Ah, desculpe. Este mês também. O Ricardo fez uma expressão de desculpa. Quer entrar? Beba um café, Dona Helena. Ele abriu a porta. Eu sabia que devia recusar, mas os meus pés já estavam a entrar. Ao entrar no quarto, aquele cheiro estimulou-me o nariz outra vez. Cheiro a homem solteiro. Mais intenso do que da última vez. Misturado com o cheiro a suor da roupa molhada, era ainda mais forte. Só um momento. Vou trocar de roupa. O Ricardo tirou uma t-shirt seca da gaveta e começou a despir a farda molhada à minha frente. Virei a cabeça rapidamente, mas já era tarde. Tinha visto o tronco nu dele quando tirou a camisola molhada. A pele morena se ia a brilhar com a umidade, o peito e os abdominais definidos. Será de carregar centenas de caixas de encomendas todos os dias? Desculpe, a roupa estava muito molhada. O Ricardo vestiu a t-shirt seca à pressa. O meu rosto estava tão quente que baixei a cabeça. Helena, acorda. Tem 52 anos. Mas o meu coração não me ouvia. Batia desalmadamente. Bum, bum, bum. Aqui tem, café. O Ricardo entregou-me um copo de papel com café. Aceitei o café e sentei-me na cadeira da pequena secretária. O Ricardo sentou-se na ponta da cama. O quarto era tão pequeno que os nossos joelhos quase se tocavam. Fez-se silêncio. Apenas se ouvia o som de bebericar o café. Olhe, Ricardo. Sim, Dona Helena. A renda. Quando é que... Até a próxima semana? Pago sem falta. Ele baixou a cabeça. Ou então, como disse da outra vez, pode pagar com trabalho. A sério? Os olhos do Ricardo brilharam. Sim, tenho coisas para arranjar na casa, o jardim precisa de ser limpo. Faço tudo o que puder. Ele ficou tão contente que eu também sorri. Então pode vir este fim de semana? Claro que sim. O Ricardo sorriu abertamente. Aquele sorriso parecia muito puro.
Foi então que o Ricardo falou cautelosamente. Dona Helena? Sim? Posso dizer uma coisa estranha? O meu coração parou. O olhar dele dizia que ia dizer algo importante. O que é? Penso muito em si, Dona Helena. O quê? De noite e de dia, a imagem da Dona Helena vem à minha cabeça. A voz do Ricardo tremia. Durante as entregas, quando estou a comer, antes de adormecer, estou sempre a pensar em si. O copo de café na minha mão tremeu. Olhe, Ricardo, eu sou estranha, temos 20 anos de diferença. Não pode ser. Levantei-me de repente. Não pode fazer isto. Tenho 52 anos, tenho idade para ser sua mãe. O que importa a idade? O Ricardo também se levantou. No quarto pequeno, ao ficarmos frente a frente, a distância era mínima. Eu gosto de si, Dona Helena, desde a primeira vez que a vi. Pare com isso. Abanei a cabeça. Sou viúva. O meu marido morreu há apenas 3 anos. E o que é que isso tem de mal? A Dona Helena também é humana. Não pode ser. Isto não pode ser. Saí do quarto quase a correr. Dona Helena! Ouvi o Ricardo chamar atrás de mim, mas não olhei para trás. Subi as escadas a correr, entrei em casa e fechei a porta. Deixei-me escorregar pela porta até ao chão. Estava tão ofegante que não conseguia respirar. Loucura. É uma loucura completa. Um homem 20 anos mais novo declarou-se a mim. Sabia que tinha de recusar. Mas por que é que o coração bate assim? Atirei-me para o sofá, olhei para o teto e suspirei. Helena, ganha juízo. Mas o meu coração já batia como o de uma adolescente. Nessa noite, também não consegui dormir. Debaixo dos lençóis, as palavras do Ricardo não me saíam da cabeça. Penso muito em si. O que importa a idade? Eu gosto de si. Não pode ser. Não pode ser. Repeti centenas de vezes, mas não adiantou. O meu coração já estava a inclinar-se para ele. Só adormeci depois das 3 da manhã. O Ricardo apareceu nos meus sonhos. E eu não sabia que uns dias depois, um acontecimento maior estava à minha espera. No fim de semana, em que o Ricardo veio arranjar a casa, na noite em que caiu uma tempestade, a distância entre nós encurtou-se perigosamente. Naquele dia, eu não sabia que a confissão deste homem iria abalar a minha vida por completo. O fim de semana chegou. Era o dia em que o Ricardo vinha arranjar a casa. Desde manhã que o céu estava carregado. As notícias diziam que uma tempestade se aproximava. Vai chover? Olhei pela janela e a campainha tocou. Din-dong! O coração deu um salto. Abri a porta e o Ricardo estava lá, vestido com roupa de trabalho e com a mala de ferramentas. Bom dia, Dona Helena. Entre. Tentei parecer o mais calma possível, mas a voz tremeu. O que é para arranjar primeiro? Pode ver a torneira da casa de banho do primeiro andar? O Ricardo subiu e começou a trabalhar. Eu preparei café na sala. As mãos tremiam tanto que quase entornei a água. Por que é que estou tão nervosa? Passou cerca de 1 hora. O Ricardo desceu. Está arranjado. Obrigada, beba café. Obrigado. Ele bebeu o café. Estava com sede. Bebeu de um trago. Foi então. Um trovão soou. Pum. Olhei pela janela e a chuva começou a cair com força. Está a chover. Pois está. O Ricardo olhou para fora. Dizem que é o início das chuvas fortes. Vai chover muito. A chuva tornou-se torrencial num instante. Era um dilúvio. 1 hora, 2 horas. A chuva não parava. Seriam umas 7 da tarde. De repente, o telemóvel do Ricardo tocou. Ah, espere um pouco. Ele atendeu apressadamente. Sim, sim, compreendido. Desligou o telefone e levantou-se com a cara pálida. Dona Helena, a cave está a me inundar. O vizinho avisou-me. O quê? Descemos a correr para a cave. Ao abrir a porta, ouvia-se a água a chapinhar. Já havia uns 5 centímetros de água no chão. Bolas. O Ricardo descalçou os sapatos e entrou.
Tenho de tirar as coisas. Eu também tirei os chinelos e entrei. A água fria chegava aos tornozelos. Põe as coisas em cima da cama. Começamos a tirar as coisas do chão e a pô-las em cima apressadamente. Passou cerca de 1 hora de azáfama. As roupas estavam encharcadas de suor e água. Uf! O Ricardo limpou o suor da testa. Eu também estava sem fôlego. A roupa molhada colava-se ao corpo, desconfortável. Dona Helena, a sua roupa está toda molhada. A do Ricardo também. Rimo-nos um para o outro. Foi então que outro trovão soou. Assustei-me e encolhi-me. Está bem? O Ricardo aproximou-se. Sim, estou bem. Mas as minhas pernas tremiam. Dona Helena, troque pela minha roupa. Vai apanhar uma constipação. Não, não é preciso. É preciso. Tenho t-shirts grandes no armário. O Ricardo abriu o armário e tirou uma t-shirt larga. Vista isto. Obrigada. Peguei na t-shirt e fui para a casa de banho. Tirei a roupa molhada e vesti a t-shirt. Ficava-me enorme, mas era quente. E cheirava ao Ricardo. Aquele cheiro familiar a homem. Quando saí, o Ricardo também já tinha trocado de roupa. Dona Helena, o que acha de dormir aqui hoje? Hã? A chuva está muito forte. É perigoso sair agora. Olhei pela janela, e era mesmo um dilúvio. Trovões e relâmpagos. Então, está bem. Sentei-me na ponta da cama. O Ricardo sentou-se no chão. No quarto pequeno, só nós os dois. Fez-se silêncio. Só se ouvia a chuva lá fora. Dona Helena, o Ricardo chamou baixinho. Sim. Pensou no que eu disse da outra vez. O coração disparou. O que quer dizer? Eu disse que gostava de si. Ricardo? É sincero. Ele levantou-se e aproximou-se de mim. Ajoelhou-se e pegou na minha mão. Não quero saber da diferença de idade. Eu gosto da Dona Helena. A mão dele estava quente. Não pode ser. Abanei a cabeça. Por quê? Eu não sirvo para si. Quem disse? O Ricardo apertou a minha mão. A Helena é a mulher mais bonita. Mentira. Não é mentira. Ele segurou o meu rosto com uma mão. Estava quente. O toque de um homem ao fim de 3 anos. A Helena não gosta de mim? Não conseguia responder, porque não era verdade que não gostasse. Pelo contrário, gostava. Se não responder, vou assumir que gosta. O Ricardo aproximou o rosto do meu. 10 e 5 címeis. Os lábios dele estavam mesmo ali. Helena! O hálito quente dele tocou nos meus lábios. Bum, bum. O coração parecia que ia explodir. Não devia fazer isto. Mas o meu corpo não se mexia, quando os lábios dele chegaram a 2 decímeros e... Ricardo. Chamei o nome dele sem pensar. Já não o tratei por você. Tratei-o por tu. Nesse momento, o olhar do Ricardo tremeu. Helena. Ele abraçou-me com força. Os lábios não se tocaram, mas ficamos abraçados com força. Estava quente. Tão quente. Lá fora os trovões rugiam e a chuva caía, mas aquele abraço era o lugar mais quente do mundo. Naquela noite, ficamos assim abraçados até de madrugada. Não passamos dos limites, mas foi a noite em que o coração passou a barreira. Quando abri os olhos, vi um teto desconhecido. Onde estou? Fiquei confusa por um momento, mas logo me lembrei. O quarto do Ricardo na cave. Virei a cabeça e vi o Ricardo a dormir no chão. Nem se tinha tapado. Eu dormi na cama, ele no chão. Olhei pela janela, a chuva tinha parado. O sol entrava pela pequena janela. Que horas são? Vi o telemóvel. Eram 7 da manhã. O Ricardo remexeu-se e abriu os olhos. Ah, Helena, dormiu bem? Sim, Ricardo. Custou-me vê-lo a dormir no chão. Não, foi tranquilo. Ele levantou-se, espreguiçou-se e sorriu. Aquele sorriso parecia tão acolhedor. Tem fome? Vou fazer o pequeno almoço. Pequeno almoço? Sim, sei fazer pelo menos uma massa. O Ricardo tirou uma placa de indução e começou a cozer a massa.
O cheiro à comida espalhou-se pelo quarto pequeno. Ao ver o vapor a sair da panela, a minha barriga roncou. Pronto. O Ricardo pôs a panela no meio e entregou-me uns talheres. Vamos comer juntos. Sim, comemos da mesma panela, sentados frente a frente. Está bom. Estava mesmo bom. Era uma massa simples, mas nunca tinha sabido tão bem. Ainda bem. O Ricardo sorriu abertamente. Helena, quer passar o dia comigo hoje? Hã? Hoje é a minha folga. Se não tiver nada para fazer, podíamos dar um passeio. Hesitei. Sabia que não devia, mas não queria recusar. Está bem. Surpreendi-me com a minha própria resposta. A sério? O rosto do Ricardo iluminou-se. Depois de comer, saímos. O ar estava fresco depois da chuva. Cheirava a terra molhada. Para onde vamos? Há aquele caminho atrás da colina. Vamos para lá. Caminhamos lado a lado. Não falamos muito, mas era confortável. Só se ouviam os pássaros e o vento. Andamos um bom bocado até encontrarmos um banco. Descansamos aqui um pouco? Sim. Sentamo-nos no banco lado a lado. Helena? Sim? Posso falar um pouco de mim? O Ricardo perguntou cautelosamente. Força. Os meus pais morreram cedo. Foi quando eu estava no liceu, um acidente de viação. A voz do Ricardo ficou grave. Desde aí vivi sozinho. Saltitei de casa de parentes em parentes e depois do liceu comecei logo a trabalhar. Deve ter sido difícil. Foi difícil e solitário. Ele olhou para o céu. Tive namoradas, mas todas se foram embora. Por quê? Diziam que eu não tinha nada. Sem casa, sem estudos, sem dinheiro. O Ricardo sorriu amargamente. Por isso desisti. Desisti do amor. O meu coração doeu. Mas depois conheci a Helena. O Ricardo olhou para mim. A Helena é diferente. Olha para mim como uma pessoa. Claro que sim. O Ricardo é uma pessoa. As outras pessoas não são assim. Olham para um estafeta apenas como alguém que carrega coisas. A voz dele tremeu. Mas a Helena fala comigo a olhar-me nos olhos. Oferece-me café, preocupa-se. Isso, gostei disso. Pela primeira vez senti que estava com alguém. O Ricardo pegou na minha mão. A Helena também se sente sozinha, não é? Sim, vive sozinha. Há 3 anos. Os meus olhos ficaram úmidos. Eu também me sentia sozinha. Admiti pela primeira vez. Desde que o meu marido morreu, não tive ninguém durante 3 anos. Houve quem se aproximasse por causa do dinheiro do seguro, mas ninguém olhou verdadeiramente para mim. Helena. À noite, sozinha em casa, tinha tanto medo, a casa vazia parecia tão grande. As lágrimas escorreram. Mas desde que o Ricardo veio para a cave, melhorou. Ver a luz acesa à noite deixava-me tranquila. Helena. O Ricardo abraçou-me com força. Agora já não precisa de estar sozinha. Eu estou aqui. O abraço dele era tão quente. A diferença de idades não importa. Eu sou sincero. Obrigada, Ricardo. Ficamos abraçados assim durante muito tempo. Não nos importamos com quem passava. Quando o sol já ia alto, voltamos para casa. Vá para casa. O Ricardo também. Sim, paramos em frente à entrada. Gostei muito de hoje. O Ricardo sorriu timidamente. Eu também. Posso vê-la amanhã? Pode. Um sorriso espalhou-se pelo meu rosto. O Ricardo desceu para a cave. Eu subi para o primeiro andar. Entrei no quarto e olhei pela janela. A luz da cave acendeu-se. O meu coração estava quente. Quem me dera que esta felicidade durasse. Mas eu não sabia que uns dias depois um acontecimento viria quebrar a nossa paz. Os murmúrios dos vizinhos começariam e a ex-noiva do Ricardo apareceria. Naquele dia, eu não sabia que este calor em breve enfrentaria uma provação. Passou uma semana desde esse dia. Eu e o Ricardo passávamos tempo juntos todas as noites. Jantávamos no meu andar ou bebíamos café na cave.
estávamos felizes, realmente felizes. Mas a felicidade não durou muito. Era quarta-feira à tarde. Fui ao supermercado da vila fazer compras. Ao entrar, duas vizinhas estavam paradas junto à caixa a cochichar. Olha ali, a viúva daquela casa recebeu muito dinheiro do seguro. Soube intuitivamente que falavam de mim. Pois é, mas dizem que anda sempre com o rapaz da cave. Não pode ser. A diferença de idades é enorme. É verdade? A vizinha do lado viu. Estão juntos no primeiro andar à noite. O meu rosto ardeu. Segurava o cesto das compras, mas as pernas perderam a força. O que é que a viúva quer com um rapaz novo? Com o dinheiro do seguro deve ter ficado leviana. Não consegui ouvir mais. Pousei o cesto e saí do supermercado. Chorei o caminho todo, até casa. O que fizemos de mal? Mas o mundo não vê assim. Uma viúva de 52 anos e um solteiro de 32, 20 anos de diferença. A senhoria com o dinheiro do seguro e o inquilino com a renda em atraso. Aos olhos das pessoas, é assim que parecemos, certo? Cheguei a casa e sentei-me no sofá. Será que isto é errado? O telemóvel tocou. Era o Ricardo. Estou. Helena, sou eu. Quer jantar comigo hoje? Olhe, Ricardo. Sim, acho que devemos ter cuidado. O que quer dizer? Os vizinhos andam a falar de nós. Houve silêncio do outro lado da linha. Não ligue. Não interessa o que os outros dizem. Mas a Helena também gosta de mim. Isso é verdade, mas... Então pronto. O resto não interessa. A voz do Ricardo era firme. Vejo-a hoje às 7 da tarde. A chamada caiu. Suspirei e olhei pela janela. Eram 7 da tarde. A campainha tocou e abri a porta quando ouvi a voz de uma mulher estranha lá fora. Abre a porta! Eu sei que estás aí dentro. O coração gelou. Abri a porta apressadamente e vi uma mulher parada em frente à cave. Parecia ter uns 20 e muitos anos. Vestia um casaco de cabedal e tinha uma maquilhagem carregada. Quem é? Perguntei. A mulher olhou-me de lado. Quem sou eu? Sou a noiva do Ricardo. Noiva? Sim, a Sofia. Nesse momento a porta da cave abriu-se. O Ricardo saiu com cara de pânico. Sofia, por que vieste aqui? Porque vim. Vim ver-te. A Sofia tentou agarrar-se ao Ricardo. Ele recuou. Nós acabamos. Não acabamos. Tu é que cortaste o contato unilateralmente. Não nos vemos há mais de um ano. Acabou. Para com isso. Não quero. Não consigo viver sem ti. A Sofia começou a choramingar. Vamos começar de novo. Ela agarrou o braço do Ricardo. Ele sacudiu. Não, já chega. Por quê? Tens outra mulher? O olhar da Sofia dirigiu-se para mim. Não me digas que é esta velha? O meu rosto ardeu. Sim, eu gosto da Helena, disse o Ricardo firmemente. O rosto da Sofia contorceu-se. Estás louco. O que é que ela tem de bom? Tem cuidado com o que dizes. Quantos anos de diferença? São 20 anos. Não interessa. É pelo dinheiro. Ouviste dizer que ela recebeu muito do seguro, não foi? A Sofia riu com escárnio. Tu não eras assim. Ficaste cego pelo dinheiro. Cala-te! Gritou o Ricardo. Eu não consegui ouvir mais. Ricardo, vou entrar. Helena, resolva isso sozinho. Virei as costas e subi para o primeiro andar. Ouvi a Sofia gritar algo atrás de mim, mas não liguei. Entrei no quarto, fechei a porta e deixei-me cair no sofá. As lágrimas escorreram. Não vai dar. 20 anos de diferença. Viúva e solteiro, senhoria e inquilino. Os murmúrios dos vizinhos, o escárnio da ex-noiva. O nosso amor tem demasiados inimigos. O telemóvel tocou. Era o Ricardo. Não atendi. Tocou outra vez. Não atendi. Chegou uma mensagem. Helena, desculpe. Eu vou resolver isto bem. Não desista. Por favor. Amo-a. Ao ver a última mensagem, desatei a chorar. Olhei pela janela e vi a Sofia a ir embora num táxi. A luz da cave estava apagada.
A noite avançava. Tapei-me com os lençóis. O que vai ser de nós? Estava ansiosa. Tinha medo, mas ao mesmo tempo sabia que não conseguiria viver sem o Ricardo. E eu não sabia que uns dias depois uma crise maior nos esperava. O olhar dos vizinhos tornar-se-ia mais aguçado, e chegaria o momento em que eu teria de tomar uma decisão. Naquele dia, eu não sabia se esta provação nos tornaria mais fortes ou se nos separaria. Passaram 4 dias desde que a Sofia cá esteve. Eu evitava o Ricardo. Não atendia o telefone nem lia as mensagens. O ecrã do telemóvel tinha mais de 20 chamadas não atendidas. As mensagens continuavam a chegar. Helena, está bem? Por favor, diga alguma coisa. Amo-a. Cada vez que lia, sentia o coração a rasgar-se. Será que isto é o correto? Nós não damos. Repreendia-me, mas as lágrimas não paravam. Era quinta-feira à tarde, dia de reunião de condomínio da vila. Eu não queria ir, mas o presidente da junta insistiu. Por isso, tive de ir. Quando cheguei ao salão comunitário, as senhoras já lá estavam. Assim que entrei, ouvi sussurros. O rosto ardeu. O presidente começou a reunião, mas eu não conseguia concentrar-me. Os olhares das pessoas dirigiam-se constantemente a mim. Todos sabem. As mãos tremiam tanto que não conseguia segurar o copo de água. A reunião acabou e as pessoas foram saindo. Quando me ia levantar, a vizinha do lado aproximou-se. Helena, podemos falar um pouco? O coração gelou. Ultimamente, encontra-se muito com o inquilino da cave, não é? Fiquei com um nó na garganta. Os lábios estavam secos, engoli em seco. A vila é pequena, vê-se tudo. A voz da vizinha era afiada. Helena, pense na sua idade. Com 52 anos, devia estar a pensar em netos, não? O peito apertou. Aquele rapaz tem 32 anos. Podia ser mãe e filho. Não consegui ouvir mais. Saí do salão sem dizer nada. No caminho para casa, os olhares das pessoas queimavam. Ouvia sussurros nas minhas costas, acelerei o passo. Fiquei sem fôlego. Assim que cheguei a casa e fechei a porta, deixei-me cair. Encostada à porta, ofegava. Não consigo viver assim. As lágrimas corriam. O telemóvel tocou. Era o Ricardo. Atendi com as mãos a tremer. Estou! Helena, está bem? Ao ouvir a voz dele, desatei a chorar. Ricardo, vamos acabar com isto. Houve silêncio do outro lado. Por quê? Por que é que diz isso de repente? Não dá. Não consigo. A voz estava embargada, mal conseguia falar. Vou subir agora. Não, não venha. Desliguei o telefone. Pouco depois ouvi barulho lá fora. Helena! Era o Ricardo. O som de bater na porta ecoou. Helena, abra a porta, por favor. Arrastei-me até a porta. O chão estava frio. Estávamos frente a frente, separados pela porta. Ricardo. Sim, Helena. Vá-se embora, por favor. Não quero. A voz dele tremia. Não consigo viver sem a Helena. Eu também, gritei por dentro, mas não saiu nada para fora. Fiquei sentada em frente à porta durante muito tempo. Lá fora ouvia-se a respiração pesada do Ricardo. Cá dentro, só o meu choro. Quanto tempo passou? O Ricardo falou calmamente. Helena, dê-me só uma semana. O quê? Numa semana eu resolvo tudo. Os vizinhos, a Sofia, tudo. Como? Tem uma maneira, por isso não desista, por favor. A voz dele tinha convicção. Não consegui responder. Amo-a, Helena. Os passos afastaram-se. Ouvi-o descer as escadas. Encostei a testa à porta. Uma semana. Olhei pela janela e a escuridão caía. A luz da cave acendeu-se. Ao olhar para aquela pequena luz, pensei: será que se vai resolver? Mas num canto do meu coração tinha esperança. Talvez o Ricardo conseguisse mesmo. E eu não sabia que uns dias depois o Ricardo tomaria uma decisão surpreendente, que arriscaria tudo para me proteger. Naquele dia eu não sabia o quão profundo era o amor deste homem.
Passou uma semana. Nesse tempo, o Ricardo não me contactou. Nem mensagens, nem chamadas. A luz da cave acendia e apagava. A rotina de ir e vir do trabalho continuava, mas eu não o via. O que estará ele a fazer? Estava curiosa, mas não tinha coragem de o contactar primeiro. Era sábado à tarde. A campainha tocou. O coração disparou. Será o Ricardo? Abri a porta. O Ricardo estava lá. Tinha feito a barba e vestia roupa nova. Trazia um envelope na mão. Helena, posso entrar? Sim, entra. Abri a porta. Sentamo-nos frente a frente no sofá da sala. O Ricardo pôs o envelope em cima da mesa. O que é isto? Veja. Tirei os papéis com as mãos a tremer. Era um contrato de compra e venda de imóvel. Duvidei dos meus olhos. No campo do comprador estava escrito Ricardo. O que é isto? Esta casa? Vou comprá-la. O que estás a dizer? Quanto custa esta casa? 250 mil euros. Já me informei. O Ricardo falou calmamente. Esta é só a minha conta. Veja. Ele entregou-me o telemóvel. Ao ver o saldo, fiquei sem ar. 300 mil euros. Como? Sou estafeta e poupei durante 5 anos. Poupava tudo, juntava os bônus. A voz dele era calma. Vivia num quarto partilhado, poupava na comida, não comprava roupa, não bebia álcool. Juntei assim. Por quê? Era para o casamento, para comprar uma casa quando encontrasse alguém especial. O Ricardo pegou na minha mão. Essa pessoa é a Helena. As lágrimas escorreram. Vou mudar a escritura para o meu nome e a Helena vive aqui para sempre, como dona. Estás louco? É todo o teu dinheiro. Não faz mal, ganho mais. Ele sorriu abertamente. Não interessa o que os vizinhos dizem. A casa é minha, por isso ninguém tem nada a ver com isso. Certo, Helena. E mais isto. Ele tirou uma caixinha do bolso. Era um anel. Case comigo, Helena. O anel brilhava ao sol. Diferença de 20 anos? O que é que isso importa? Eu não consigo viver sem a Helena. O olhar dele era sério. Amo-a. Não consegui aguentar mais. Abracei-o. Também te amo, Ricardo. O abraço dele era quente. Tão quente. Obrigada. Muito obrigada. Ao ouvir a minha voz chorosa, o Ricardo abraçou-me com mais força. Não chore mais. Ele limpou minhas lágrimas. Vou fazê-la sorrir para o resto da vida. Levantei a cabeça e olhei para ele. Os olhos dele também estavam úmidos. Olhamo-nos. Não eram precisas palavras. Ele baixou a cabeça devagar. Eu fechei os olhos. Os lábios tocaram-se. Foi suave e quente. Um beijo doce e cuidadoso. Ele abraçou-me mais profundamente. Eu também abracei as costas dele. O beijo aprofundou-se. A respiração ficou ofegante. O coração parecia explodir. Ele afastou os lábios e beijou-me a testa. Helena? Sim? Fica comigo hoje? A voz dele tremia. Assenti com a cabeça. Já não havia motivo para recusar. Ele pegou-me ao colo, leve como uma pena. Subimos as escadas para o quarto. A porta fechou-se. O pôr do sol entrava pelas cortinas. A luz laranja tingia o quarto. Amo-te, Helena. Também te amo, Ricardo. Naquela noite, sentimos-nos completamente um ao outro. Uma viúva de 50 anos e um solteiro de 30. A idade não importava. Éramos apenas um homem e uma mulher que se amavam. O luar infiltrava-se pela janela. Lá fora, só se ouvia o vento. Nos braços dele, senti pela primeira vez uma felicidade completa. Isto é o amor. Não nos largamos até de madrugada. O sol da manhã entrou pelas cortinas. Abri os olhos e o Ricardo estava a olhar para mim. Dormiste bem? Sim. Ele afagou meu cabelo. Não te arrependes? Parvo. Claro que não. Enterrei-me no peito dele. Isto é só o começo. Nós... Sim, é o começo. Ouviam-se pássaros lá fora. Uma nova manhã estava a nascer. E a nossa nova vida estava também a começar agora. Passou um mês desde esse dia. A casa passou para o nome do Ricardo.
No papel, eu era agora a inquilina, mas na realidade era a dona desta casa. O Ricardo desocupou a cave e subiu para o primeiro andar. Começamos a viver juntos. A reação dos vizinhos continuava igual. No supermercado ouvia sussurros. Na rua viravam a cara. Ao princípio foi difícil. O rosto ardia e queria esconder-me em casa. Mas o Ricardo segurava a minha mão com força. Não ligue! Se estivermos felizes, é o que importa. Essas palavras deram-me muita força. Numa tarde, passeamos de mãos dadas pela vila. As pessoas olhavam, mas não nos importamos. Helena, olha ali! O Ricardo apontou para o céu. O pôr do sol estava lindo. Laranja e vermelho enchiam o céu. Que lindo! Não tanto como a Helena. Ele riu-se na brincadeira. Eu também sorri. Sentamo-nos num banco a ver o pôr do sol. Estou feliz, Ricardo. Eu também. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Estava quente. O inverno passou e chegou a primavera. As flores começaram a abrir no jardim. As giestas amarelas e as cameleiras cor-de-rosa floresciam. O Ricardo cuidava do jardim todos os fins de semana. Suava a arrancar ervas e a plantar flores. Helena, olha isto. Nasceram tulipas. Ele ficava contente como uma criança. Eu sorria ao vê-lo. Com este homem, vai ficar tudo bem. Numa tarde de primavera, a vizinha do lado chamou-me. Helena! O meu corpo retesou. Estava nervosa com o que ela ia dizer. Olhe, desculpe. Sim? Desculpe ter sido desagradável da outra vez. A vizinha parecia arrependida. Vejo que o Ricardo gosta mesmo de si. Devo ter percebido mal. Fiquei comovida. Não faz mal. O que importa é a idade, desde que haja amor. A vizinha sorriu abertamente. Sejam felizes. Obrigada. Voltei para casa e disse ao Ricardo. A vizinha do lado pediu desculpa. Ah, sério? Ainda bem. Sim, acho que agora vai ficar tudo bem. O Ricardo abraçou-me. Eu disse desde o início que ia ficar tudo bem. Pois foi. Tinhas razão. Abraçamo-nos com força. Era noite. Sentamo-nos no terraço do jardim. Havia tantas estrelas que pareciam cair. Helena. Sim. Não te arrependes? De quê? De casar contigo? Apertei a mão dele. Parvo. Claro que não. A diferença de idades ou o que for. O Ricardo sorriu abertamente. Amo-te, Helena. Também te amo, Ricardo. Debaixo das estrelas, ficamos sentados de mãos dadas. 52 e 32 anos. 20 anos de diferença. Mas o que é que isso importa? Amávamo-nos e isso era suficiente. O vento soprava. Trazia o cheiro das flores. Era primavera. Parecia que a primavera tinha finalmente chegado à minha vida. Eu sou a Helena. Este ano faço 52 anos e apaixonei-me por um homem 20 anos mais novo. Dizem que é loucura, mas eu sou feliz. Mesmo aos 50, o coração bate. E vocês, o que acham? Obrigada por ouvirem até ao fim.